Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje a gente vai fazer um episódio aqui bem caseiro, né? O pessoal que já trabalha com a gente aqui, eu e o Guilherme Mazer. Daí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Ismael, tudo bem, Fernando, que nos ajuda aí. Vamos para mais um. Maravilha. Por que a gente está fazendo esse episódio hoje? Porque tem tudo a ver com a atuação do Guilherme na Câmara Municipal. Ele é co-vereador do mandato coletivo do PT, representado, né, a porta-voz sendo a Josiane Queras, a Josi. E a gente vai falar hoje sobre o projeto de lei que eles protocolaram na Câmara e foi aprovado pela Câmara no primeiro momento, para que a merenda escolar fosse 100% orgânica até 2030. Um projeto, né, que dá abertura para um planejamento aí longo da Prefeitura para que as crianças que estudam hoje na educação básica do município tenham na merenda alimentos 100% orgânicos, ou seja, livres de agrotóxicos. Bem, esse projeto foi aprovado no primeiro momento por unanimidade na Câmara, né, Guilherme? Foi para a prefeita Elizabeth Schmidt, depois de ouvir os seus assessores, né, que a gente não entende muito bem como isso aconteceu, mas ela vetou o projeto. Vetou o projeto, foi feita uma audiência pública, a gente vai comentar tudo sobre isso aqui. E depois dessa audiência pública, o projeto foi novamente, o veto, né, da prefeita, foi a apreciação dos vereadores que aprovaram o veto, ou seja, não vai ter merenda orgânica, pelo menos por enquanto, né, a previsão de merenda orgânica nas escolas do município até 2030. E os vereadores todos votaram a favor do veto da prefeita, menos, claro, o mandato coletivo do PT, do qual o Guilherme está representando hoje aqui, e a gente vai falar sobre esse assunto. Mas por que a gente vai falar com o Guilherme, né, que já é nosso companheiro aqui de entrevistar as outras pessoas aqui, entrevistar os nossos convidados? Porque o Guilherme, ele é agrônomo, formado pelo EPG, e ele tem mestrado em agroecologia e desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal Rural da Fronteira Sul, que tem campus, né, em todos os estados do sul do Brasil. Mas ele fez especificamente na cidade de Laranjeiras do Sul, onde é um lugar muito bonito lá, por sinal, já visitei. E fica dentro de um acampamento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas vamos lá para o nosso assunto hoje. Bem, Guilherme, primeiro eu quero que você me conte como é que surgiu a ideia desse projeto aí para transformar a merenda, né, que hoje recebe alimentos industrializados e alimentos vindos, né, da agricultura familiar, mas que recebem, né, no seu tratamento, no seu cultivo, produtos que são considerados tóxicos, agrotóxicos, que a gente chama, né? Como que surgiu a ideia aí de... É uma coisa assim meio que... raio em dia de sol, só acontece em Ponta Grossa? Ou... Aquela ideia tirada do sovaco, como falam. Isso. Conta pra gente, como é que surgiu? Não foi do sovaco, não foi tirada do sovaco. Bom, existem já as diretrizes, né, da política nacional em relação à alimentação escolar, que foi, inclusive, regulamentado em 2009 com uma lei federal. E nas diretrizes já se prevê, né, porque a alimentação escolar passou a ser uma lei, não era mais os programas, né? O programa da alimentação escolar não é uma coisa nova, ela, né, tem muito tempo, né, tem décadas já no Brasil que acontece, inclusive é uma política de segurança alimentar muito importante, né, porque, tendo em vista a condição social dos alunos brasileiros, ali é onde essa criança recebe a maior parte, ou às vezes, infelizmente, na totalidade, a sua alimentação durante um período da vida. Então, é o maior programa de segurança alimentar do Brasil, né? É a alimentação escolar, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E lá já está previsto uma inclusão maior de agricultores familiares participando desse programa na entrega de alimentos e também uma diretriz que visa a conservação do meio ambiente, a saúde dos agricultores e a saúde das crianças, ou seja, uma priorização da aquisição desses alimentos da agricultura familiar e, de preferência, de forma orgânica. Então, já está na diretriz da lei, com pagamento diferenciado, que varia até 30% na previsão da lei. E, para a agricultura familiar,
há uma obrigatoriedade do recurso que vem do Fundo Nacional, né, do FNDE, que ao menos 30% da aquisição desses alimentos venham da agricultura familiar. O município pode comprar mais, mas se ele não atingir 30%, eu trabalhei, inclusive, como extensionista rural, assessorando secretarias de educação de outros municípios e em 2012, 2014, isso era um problema para os municípios porque eles não conseguiam atingir, por diversos motivos, por dificuldade de capacitação das equipes da prefeitura, por dificuldade de encontrar alimentos. Era um programa, né, que não era muito bem estabelecido para a agricultura familiar, que inclusive mudou a cara da agricultura familiar depois que começou a desenrolar a questão de geração de renda, né, a ocupação da agricultura familiar dos municípios mais pobres, porque o programa prevê que cada DAP, né, você tem um limite, se eu não me engano, de até 20 mil, podendo ter mais DAPs, que são a declaração de aptidão Pronaf na família. Então, a família consegue ter 20, 40 mil de comercialização garantido. Então, é um programa fenomenal e a gente partiu daí, dessas diretrizes do programa. Você me disse que é de 2009 uma orientação. Tem uma lei federal. Uma lei federal orientando que as prefeituras, então, venham a, primeiro, priorizar a agricultura familiar. O que não quer dizer orgânico ainda. Não. A agricultura familiar pode ser convencional. Mas também... O que a gente chama de convencional, que não deveria ser convencional, né? Que deveria ser extraordinário. Sim. Mas, enfim, que é a utilização que já vem há décadas, desde a Revolução Verde, meados do século XX. Então, depois, quem sabe, você possa explicar um pouquinho para nós essa história, né, dessa Revolução Verde, da agricultura familiar, da agricultura em si, né, utilizando esses tóxicos e agrotóxicos. Mas então já vem de 2009, já tem uma diretriz nacional para que aconteça isso. A prefeitura poderia ter se atentado para isso um pouco antes, né? A gente já está aconteceu uma proposta agora, em 2024, porque partiu do mandato coletivo. Sim, e não é uma coisa também ultra inovadora. Claro que é inovadora se for pegar os 399 municípios do Paraná. Mas no Paraná existe um movimento muito grande em relação à agricultura orgânica, né? O Paraná ele sempre reveza com o Rio Grande do Sul a quantidade de produtores, de agricultores orgânicos certificados, né? O processo de certificação ele é orientado pelo MAPA, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, e o Paraná está sempre em primeiro ou segundo no ranking. Então, existe já um movimento muito grande. E esse movimento muito grande, junto com o Ministério Público, com várias organizações da sociedade civil, fez um movimento no Paraná para que essa lei que a gente propôs aqui fosse proposta no Paraná. Porque, da mesma maneira que o governo federal... Por que a gente falou do governo federal? Porque metade ou mais de metade do recurso que vem, que é em torno de 10 milhões por ano, que é o recurso gasto com investido... Aquisição para merenda. Aquisição de alimentos é 10 milhões por ano. No ano passado veio 5 milhões do governo federal. Então, se ele dá o dinheiro da diretriz, nada mais justo que a gente trabalhe em cima das diretrizes de uma política nacional. Ainda assim, tem recurso próprio da prefeitura, mas esse movimento de orgânicos no Paraná fez com que o Ratinho assinasse um decreto em 2020 para que a rede estadual de ensino pública, que também recebe dinheiro nacional, mas que também aporta recurso, que a rede estadual fizesse 100% da aquisição dos alimentos para a alimentação escolar orgânica. E esse decreto está em vigência. Ou seja, quem está nesse mundo do mercado institucional, se entrega para as escolas estaduais, já vai ter que se adaptar, né? E o Paraná está indo muito bem em relação a isso. Até aqui é difícil para nós, mas tem que fazer quando é necessário. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande de atingir a meta. Mas o governo do Paraná criou mecanismos que estão proporcionando, incentivando isso. Tem o programa Coopera Paraná. Já fazem 6, 5 anos que esse programa anualmente destina valores com subsídio, né, com recurso fundo zero. Barato, né? Não é nem barato. Nem barato, é dado. A cooperativa aqui do Emiliano Zapata, Cooperas, conseguiu já 2 caminhões refrigerados para o transporte da alimentação, porque nos critérios para dar o recurso
se prioriza quem produz orgânico, quem produz agroecológico, quem é da agricultura familiar e quem entrega para a alimentação escolar. Ou seja, existe uma meta do governo estadual, eles pretendem cumprir e, para isso, estão investindo e fomentando. O nosso projeto vem nessa esteira. Como existe a rede estadual de ensino, existe a rede municipal de ensino, no município não há política nenhuma, praticamente, para isso, a não ser a boa vontade dos servidores, né, que a gente acompanhou na audiência pública, de divulgar o programa, de falar que existe a compra, mas, para além disso, não existe nada. Existe, eu adquiro, faço aquisição, mas não há assistência técnica específica, apesar de existir do governo do Estado, né, o IDR, com a antiga Emater, existia o EPG, mas isso é insuficiente para atender toda a demanda que existe e para também converter aqueles agricultores que hoje usam agrotóxicos e tal em orgânicos. E também, a gente foi ver, existem municípios que já aprovaram. São João do Triunfo aprovou há muito tempo já a lei da merenda orgânica. Marechal Cândido Rondon aprovou, claro que são municípios menores, mas tem que entender também, mas a população rural de Ponta Grossa é muito pequena, não teria para atender. Não teria nem convencional, nem orgânico hoje. Fato. Mas Ponta Grossa exerce um papel fundamental no desenvolvimento regional e sustentável, né? Podendo promover isso. Se todos os agricultores de São João do Triunfo, de Teixeira Soares, de Carambeí, de Castro, enfim, no entorno, Arapoti, que queiram produzir orgânico, Ponta Grossa são 33, só na merenda escolar municipal, são 33 mil crianças comendo todos os dias. Então, essa é o ponto de partida. Existir uma política para que incentive, para que fomente e para que tire do zero essa só iniciativa pontual da prefeitura de comprar quando tem orgânico. Eu participei até da audiência pública que foi realizada na Câmara e tem uma coisa que me incomodou bastante, assim, dentro na dinâmica ali da audiência, é que a sociedade rural, eu acho, o sindicato rural, né, que é dos grandes produtores, grandes agricultores e pecuaristas aqui da cidade, convocou bastante pequenos agricultores que entregam para merenda escolar para se fazer presente lá e fazer, vamos dizer assim, uma pressão contra o projeto, né? E claro que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente compreender como que dá essa dinâmica, por exemplo. Eu vejo, assim, posso estar enganado, quero que você esclareça. O pequeno agricultor, ele está muito mais próximo daquele agricultor que produz orgânico lá pelo MST do que um grande agricultor, tipo os que mandam aí na sociedade rural, né? Não dá para dizer que é latifúndio, mas são grandes, enormes propriedades rurais de monocultura, ou é soja, ou é alguma outra cultura, pinos também, né? Enfim. Que, naturalmente, esses grandes agricultores, para fazer essa agricultura gigantesca, eles usam agrotóxico, né? E ele me parece que há um convencimento desses grandes para os pequenos de que eles não precisam fazer uma transição, de que não é bom para eles fazer uma transição da produção com agrotóxico para uma produção livre de agrotóxico. Como é que você dá esse convencimento? Não sei se estou certo também, queria ver a tua perspectiva, porque eu respeito um monte, né? Todos nós respeitamos muito esses agricultores familiares, que são pequenas propriedades familiares tocadas pela família, né? Às vezes tem um ou dois trabalhadores ali que eles contratam, geralmente para a época da colheita, alguma coisa assim, mas são pessoas que trabalham muitos anos na terra, né? Produzem o alimento que a gente consome, né? 70% do que a gente consome na nossa mesa é da agricultura familiar, né? E eu queria saber o que você acha e como que se dá esse convencimento dos grandes, né, dos gigantes, para convencer esses pequenos agricultores a não fazer a transição, ou pelo menos a resistir a essa transição da produção com agrotóxico para a produção orgânica. É ideológico, porque tudo que é ideológico vem de ideia, né? Tem pouco materialismo, tem pouca técnica, tem pouca argumentação científica. Há uma dificuldade dos setores da agricultura familiar de se enquadrarem ideologicamente e se reconhecerem enquanto detentores de uma pequena porção de terra
e se diferenciar dos grandes fazendeiros, da agricultura empresarial, né? Não à toa, há um movimento para que isso aconteça, para que os grandes fazendeiros sejam os representantes políticos dos pequenos agricultores. O agrotech, o agropop, o agrotudo não é por acaso. Existem teóricos no entorno disso, Chico Graziano, que é uma turma liberal antiga, que achava, inclusive eles escreveram as 7 teses da agricultura, na transição ali, quando tinha aquele movimento da ponte para o futuro, do Temer, a questão agrária, tinha teóricos pensando nisso, né? Como que a gente liberaliza mais. E eles deixaram essa categoria de trabalhadores como somente ou você se tecnifica, ou você entra no mercado das commodities, ou você dá um jeito na vida, ou você vai para assistência social. Você não vai estar inserido em outro tipo de política. Eles escreveram isso. E quando eles fazem essa propaganda massiva na Globo, né, que é financiada massivamente pelos representantes dos fazendeiros, quando eles falam agro é tudo e põe um cara lá, um pequeno agricultor, ele está dizendo, viu, nós somos tudo a mesma coisa. Nós somos o mesmo time. E absolutamente Vocês não são o Sindicato dos Trabalhadores Rural. Vocês não são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vocês não são o Movimento dos Pequenos Agricultores. Vocês são do agro, e o agro é tudo. Nós somos vocês, vocês são nós. E nós sabemos que a bancada ruralista é a maior bancada hoje do Congresso Nacional. Em Ponta Grossa, isso se reflete numa política municipal e nas ações que se dão. Esse sujeito, que é o presidente do sindicato patronal, que inclusive participou da audiência, ele tem um programa de rádio de manhã. Quando a gente propôs a lei da proibição dos agrotóxicos perto de conjuntos habitacionais, ele fez um inferno na rádio, dizendo que nós estávamos inviabilizando. Fez um inferno na Câmara. Inclusive, me surpreendeu que a turma teve pulso firme para aguentar e aprovar o projeto até o fim. E a prefeita, inclusive, sancionou o projeto e regulamentou. Ainda que com algumas diferenças da proposta original, né, Guilherme? Sim, que era 300 metros de distância de uma casa, aplicação do agrotóxico ficou em 50. 50, bem. Mas pelo menos é alguma coisa. O que significa? Basicamente é o quê? Se você mora num conjunto habitacional perto de uma plantação, que essa plantação não use veneno na porta da tua casa. Exatamente. Básico é isso. Não jogar veneno na janela. A lei poderia ter esse nome. Proibido jogar veneno na janela das pessoas. Mas da mesma forma que quando passou essa lei, eles fizeram inferno, foram na Câmara. Quando a gente aprovou a lei da merenda orgânica, eles fizeram inferno porque eles tomam isso do ponto de vista ideológico. Eles falam, esses pequenos agricultores não podem se reconhecer, se referenciar nessas pessoas que estão propondo isso. Eu fiz agronomia num tempo que estava numa transição do reconhecimento do orgânico. E, tradicionalmente, aqui, né, a universidade foi sempre muito conservadora, o curso de agronomia também. Era assim, você gosta de orgânico, você quer estudar orgânico, você quer trabalhar com orgânico, você é um vagabundo, você é um comunista, você não sei o que lá, você é anticientífico e tal. Ou seja, nós fomos sempre taxados, ou ficou esse negócio, quem defende uma agricultura sustentável é de esquerda. Quem quer... E eu acho bom isso. Você fala assim, bom, não envenenar os solos, as pessoas e os rios é ser de esquerda? Então, tamo lá, me dá a carteirinha. É nós. E aí ele fez esse... Né, a sociedade rural fez esse movimento aqui em Ponta Grossa. Não, nós estamos defendendo vocês, eles estão querendo proibir vocês de vender. Eles estão... Né? Reserva de mercado, eu vi muito isso durante aqui uma reserva de mercado para quem produz orgânico. Na verdade, o projeto claro, mas ele propõe uma transição e, inclusive, remunera essa transição. Exatamente. Isso que eu queria que você tocasse. E aí, eu acho que primeiro aspecto ideológico. Sim. Beleza. E com tudo que é ideológico é falacioso. Né, a argumentação de que tem que priorizar os agricultores de Ponta Grossa, sim, está lá, de Ponta Grossa. Inclusive, se todo mundo produzir orgânico em Ponta Grossa, vai ter que comprar de fora. A questão hoje se faz compras gigantes lá de uma cooperativa de agricultores de Prudentópolis. Está lá na execução do orçamento desse ano. A questão eu vou priorizar esse feijão que eu vou comprar de Prudentópolis igual, só que eu vou comprar dos agricultores que produzem orgânico. Sim. E o que eu vou fazer por isso? Vou pagar 30%. Então, essa parte do pagamento, porque a lei estava prevista o seguinte, no segundo ano, a prefeitura teria que dar jeito de adquirir 20%
de orgânicos do geral. Uma transição, né? O segundo ano, 30%. O quarto ano, 60%. E o quinto ano, 100% de orgânicos. E a gente estipulou um valor fixo na diferenciação do preço em relação ao alimento convencional e o alimento orgânico, de 30%. E aí eu entendo os agricultores, porque a agricultura orgânica há um processo de reaprender a natureza, Sim. de reaprender as técnicas, que foi o que, inclusive, quando começou-se a usar semente híbrida, melhorada, agrotóxico, também houve resistência por parte da agricultura, porque você quer conservar os hábitos, as atitudes que você faz. Então, por isso foi chamado de Revolução Verde. Sim, tem uma coisa aí, Guilherme, que eu acho interessante também, que eu comecei a raciocinar, e você tocou nesse ponto agora, não quero deixar perder. Era orgânico. Tudo era orgânico. O mundo era orgânico. Todo mundo plantava e colhia comida sem agrotóxico. Sim. Daí veio a Revolução Verde, né? Que você vai contar agora. E daí transformou tudo isso em produção utilizando químicos. E agora a gente quer, vamos dizer assim, retomar o caminho correto que estava lá atrás. Mas não retomar da maneira que era, né? Porque realmente a Revolução Verde deu respostas em questão de volume, principalmente de produção. Produtividade, né? Produtividade, de tecnificação. Também não é jogar fora tudo o que aconteceu. Por exemplo, há grandes problemas de tecnificação na agricultura orgânica, mas isso está muito vinculado a maquinário. Como é que eu vou controlar o mato? Então, hoje, com a tecnologia que existe no Brasil, realmente é mais penoso você fazer agricultura orgânica e tem mais riscos. Por isso que a gente entende aqueles agricultores sem dúvida, que fazem o convencional. E outra, eu vou fazer orgânico, eu vou correr mais riscos. Talvez eu tenha que trabalhar mais para ganhar só 5%, que é o que hoje a Secretaria Municipal está pagando. 5% a mais. A mais do que em relação ao convencional. Isso não incentiva ninguém e até desestimula aqueles que estão fazendo. Falam, porra, eu corro risco, que eu trabalho para tudo, né? Porque, por exemplo, os meus riscos são maiores do que 5%. Sim. Então, vamos fazer a continha no papel aqui, pô, tô levando prejuízo. Do ponto de vista... E quem está produzindo orgânico nessa situação está fazendo por ideologia. Porque daí está fazendo do ponto de vista ético, que é alimentar as crianças sem agrotóxico, que é não contaminar o solo e a água. E ele mesmo não se expor a esses E ele não se expor. Né? Então, o 30% do alimento orgânico, do pagamento a mais, seria fixado, porque a lei federal prevê até 30%. E a prefeitura aqui se usa desse argumento do até 30%, para pagar 5%. Que inclusive falaram na audiência, para pagar 5%. Então, a lei dizia o quê? O cabra se certificou orgânico, que é um processo de 1 ano ali para hortaliça, mais ou menos. Ele começou, ele fala, como que eu faço? Daí ele vai atrás da universidade, do núcleo da UEPG lá, que tem o Paraná Mais Orgânico, ou ele vai atrás do IDR, ou ele começa a fazer por conta, ou ele contrata. O cara dá uma declaração, esse cara, a partir de hoje, não está usando veneno na área, nem fertilizante sintético, né, ultrassintético. E aí, ele entrou num processo de transição. Esse processo de transição, o cara continua produzindo igual. Ou seja, ele não teria esse tempo para dizer, então até eu virar orgânico, eu não vou entregar nada. Não, inclusive ele é premiado quando ele entra no processo de transição, na nossa lei, né, que foi votada, que há um incremento de 10%. O cabra comprova lá que tem a declaração, que ele iniciou a transição, que ele não está usando tal, ele tem uma premiação de 10% nesse período que ele faz a transição, a partir do momento que ele é certificado, ele ganha 30%. E aí, né, retomando o porquê da técnica e tal, a Revolução Verde, né, foi no pós-Segunda Guerra Mundial, ali, né, que existiu uma confluência de fatores para ocorrer, né. A justificativa sempre daqueles que defenderam e fizeram era que existia fome no mundo. Sim. E que tinha que aumentar a produtividade, os padrões de produtividade e tecnificação para alimentar o mundo, né? A gente já está há 70 anos, né, do início da Revolução Verde e ainda há fome no mundo. E bastante. E nunca existiu tanto produtividade, ou seja, quando a comida deixou de ser alimento, passou a mercadoria, compra quem tem. Essa coisa que é importante, as pessoas às vezes falam, eu vejo muito isso que você acabou de dizer, né? Alguma coisa deixou de ser isso para se transformar em mercadoria.
A mercadoria... Por que a mercadoria é diferente, por exemplo, do conceito de alimento, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse assunto. Porque quando você quando uma coisa vira uma marca ou alguma coisa no sentido de simples comercialização, ela deixa de ser essencial. É mais ou menos isso, né? É a gente pensar... É a história do capitalismo, né? Nós temos que abstrair e pensar que uma maçã é só uma maçã. Mas a partir do momento que há trabalho nela, que ela consegue ter valor e há uma demanda, ela vira um produto, né? Por causa que ela vai ser uma maçã de uma árvore plantada numa propriedade privada, que é o fruto do capitalismo, é isso, né? Até quando a política pública trabalha com a alimentação escolar, ela está dizendo isso. Não, veja, primeiro é um alimento, né? Nós temos regrinhas básicas da convivência humana. Temos que comer, né? temos que dormir, Existe temos o direito que tomar humano água. à alimentação, no pós-segunda guerra, inclusive, né? O direito humano à alimentação, que é o quê? Nenhuma pessoa pode passar fome. Isso é uma questão ética. É uma violação dos né? direitos das pessoas. Antes de tudo, é uma questão ética da convivência. Pô, você não pode ver alguém morrer de fome. E segundo, então, colocaram em diretrizes, né? Ó, vamos se combinar aqui entre os países que há um direito humano à alimentação. E isso foi desdobrando em políticas para os governos, para os estados nacionais, né? E aí essa transição, ela também não... Ela basicamente foi o quê? Do ponto de vista agronômico, eu tenho um ambiente e eu produzo, né? Vamos pensar lá antes da Revolução Verde. Eu produzo aquilo que se desenvolve naquele ambiente. Ou seja, nas condições de solo daquele ambiente, nas condições climáticas daquele ambiente, nas condições de pragas e tal. E havia uma diversidade maior, ou seja, a adaptação se fazia melhoramento genético. A semente de milho, né? O milho veio do teu cinto, era uma espiguinha com um grãozinho, a espiguinha que gerou 2 grãos, o professor foi lá e replantou, e depois o agricultor foi lá e replantou, e daí replantou que virou a espiga de milho. Uma espiga de milho desse tamanho tem 10 mil anos de agricultura. Né? De manejo, né? De manejo e de melhoramento genético. Então, por isso que a gente fala, uma semente é patrimônio da humanidade. Você mudar uma característica aqui ou outra e fazer daquilo uma propriedade intelectual tua, é muita sacanagem com a humanidade. Sim, né? sem Porque dúvida. para chegar na espigona de milho, um monte de gente trabalhou. Ou seja, a agricultura fazia-se adaptada ao ambiente. A Revolução Verde falou o seguinte: nós conseguimos adaptar o ambiente para fazer a agricultura. Então, aí, porque se eu jogar mais nitrogênio, mais fertilizante, eu preciso ter uma semente que responda a isso e produza mais. E aí, e essa história é muito importante para explicar por que o alimento orgânico é mais nutricional. Mas eu vou jogar uma semente aqui que a semente foi produzida em Goiás, eu vou plantar em Ponta Grossa. Mas a gente fez, né? Selecionou aquelas que se adaptam, é só ter nitrogênio, porque... E se ela ficar frágil, porque ela não vai estar no ambiente dela, igual nós e morar na Sibéria, nós vamos ficar frágil. Sem dúvida. Daí nós vamos tomar remédio. Como essa semente veio do ambiente que não é dela, aquela planta vai sofrer. Mas daí a gente fala, não, essa planta não vai sofrer. A gente dá adubo e se ela ficar doente, nós metemos veneno. E se tiver uma praga que não tinha no lugar de origem, nós metemos veneno igual. E mesmo, né? Se a gente oferece uma lavoura gigante que vai ter uma oferta de comida muito grande para as plagas se multiplicar, a gente taca veneno igual, que é o problema da monocultura. Essa foi a Revolução Verde, aumentou os níveis de produtividade e tecnificação, mas houve uma dependência, né, do pacote tecnológico para isso, por isso que as empresas defendem isso até a morte. E eles conseguiram entrar ideologicamente, inclusive, na cultura agronômica. Na primeira aula de fitopatologia que eu tive, fitopatologia que trabalha com as bactérias, fungos, micro-organismos, né, patogênicos para as plantas, o professor iniciou a aula falando: o mundo está aumentando a população. Logo, nós precisamos alimentar o mundo. E para alimentar o mundo, nós precisamos usar veneno. E o veneno aí está tudo, como você falou, né? Tudo dentro de um pacote tecnológico que foi desenvolvido durante a Revolução Verde e que hoje se transformou num monstro gigantesco de corporações super multinacionais que comandam muito da alimentação que está na nossa mesa e que influenciam. Aí, a questão ideológica, eu queria que você pontuasse assim, quando você disse assim, os agricultores, pequenos agricultores, eles se mostraram contra, né? Alguns pequenos agricultores se mostraram contra a transição porque eles estão assim, impactados ideologicamente.
mas eles percebem ou não percebem que há interesse financeiro dos grandes e os grandes também respondem ao interesse financeiro das multis, né? Será que eles conseguem fazer essa transição, perceber assim, poxa, tudo bem, eu estou trabalhando, estou vendendo a minha produção e tal, mas eu dependo lá desse cara, que depende do outro, que depende de um conglomerado gigante que, até como eu falei no dia da audiência lá, o mesmo que produz o veneno, depois você vai na farmácia procurar o teu remédio lá para depressão, né? É a mesma marca que tem embaixo, né? Ele diz que é bom ainda, né? Se é aquela marca, é bom. Se é Bayer, é bom. Se é Bayer, é bom. Então. Eu acho que não é só os pequenos agricultores que não conseguem perceber que eles estão no meio. Tem o Vander Plug, né, que é um grande teórico aí da segurança alimentar, dos tipos de agroecologia e tal, dos tipos de agricultura, das questões agrárias nacionais. É um pesquisador holandês e ele fala dos impérios agroalimentares, né? Ele faz toda essa relação do território, do comércio e como que isso chega naqueles impérios que são da Bayer, da Syngenta, dos compradores também, Cargill, enfim, que é são poucos conglomerados. Eu só não acho que os agricultores familiares têm dificuldade para entender isso, porque eles são bombardeados ideologicamente de várias maneiras para não entender isso, como a elite brasileira agrária não entende isso. Porque... Ou não entende, ou não quer entender também ou está ganhando dinheiro, tá bom, tá tranquilo. Se for pegar a fatia de quem ganha são as multinacionais. Quem ganha são os bancos com financiamento, porque daí, quando o fazendeiro não paga, sim, o banco cobre a dívida, sempre rola isso, estoura. Tem estoque mundial, porque trabalham com commodity. Tem estoque mundial, está cheio o estoque mundial. Então paga menos o preço da soja. Mas eu paguei menos, mas eu paguei mais caro no adubo, e no veneno e no maquinário. Daí eu não consigo pagar o financiamento. E eu preciso fazer agricultura. Então, quem paga? O Estado. O Estado vem socorrer. E o Estado pega impostinho dos trabalhadores. Eu trabalhei numa cooperativa aqui da cidade de Castro, ali na Castrolando, durante a minha juventude. E todo ano era briga para o tal do... Como é que é? Uma espécie de refinanciamento, tinha um nome, né? Era o Finame, era o financiamento, mas daí tinha o Refiname, uma coisa assim. E todo ano entrava, porque choveu, porque isso, porque aquilo. Então, o que acontecia? O governo brasileiro, vocês tiveram prejuízo, então perdoamos a tua dívida. Né? Ou você vai pagar em 200 anos preço de banana. São os perdões, né? É perdão de dívida. Perdão de dívida. Então, o governo pega o meu imposto, o imposto que você paga, o imposto que a gente compra na comida lá, que paga para o governo, para socorrer os agricultores que tiveram problemas. Mas isso virou tipo uma máquina. Não, é uma bola. Se você vê quem perde, é sempre o trabalhador. Sim. Por quê? O banco financiou. O fazendeiro está devendo para o banco. Quem vai pagar o banco? O fazendeiro não consegue, deu problema lá. O governo pagou o banco. O governo com que dinheiro? Com que dinheiro? Do imposto. Agora, o que o fazendeiro financiou? O maquinário. Que é basicamente de empresas multinacionais. Semente, que é basicamente empresa multinacional. Agrotóxico, que é basicamente empresa multinacional. E na venda do produto, né, da soja, a Cargill, aquilo e Dreyfus processou e ganhou dinheiro. Ou seja, as multinacionais e os bancos nunca perdem. Quem perde é sempre o trabalhador nesse modelo que é altamente subsidiado, inclusive. O Lula, né, anunciou o grande plano safra, porque também a economia brasileira é muito dependente das divisas que a agricultura, que né, as commodities geram por causa da balança comercial. Para a entrada de dólar. Para entrada essa dependência que foi causada. E daí, voltando na Revolução Verde, existia esses fatores, né, para aumentar a produtividade, aumentou a produtividade, existia uma população indo para a cidade, ou seja, também necessitava de uma política para que aumentasse a produtividade, para que o alimento ficasse mais barato, né, isso do ponto de vista, claro, marxista e da economia, para o trabalhador ter um custo de reprodução social mais barato para que se lucrasse através da industrialização. O Brasil industrializou muito mal, porcamente, e o principal... O Brasil não tem uma classe média consciente e tecnificada, como foi, por exemplo, os Estados Unidos, quando fez a reforma agrária, né? Que criou propriedades médias, e isso gerou uma série, e universidades no entorno disso, isso gerou uma classe média tecnificada no campo, com capacidade de entender seus interesses. Aqui, nós saímos da escravidão,
né? Que era o modelo farm, Aham. que era a escravidão, ou seja, eu tenho a terra, eu tenho escravo, é tudo praticamente de graça, eu não invisto nada, eu não planto, eu vou explorar até o talo Aham, até a morte, a né? mão de obra, até a Literalmente. morte, literalmente, vou chicotear. Começou a ficar muito feio para o Brasil ter escravidão, né? Houve a abolição da escravatura, continuou-se o latifúndio. Continuou-se o latifúndio, se tecnificou muito pouco. É engraçado que a gente estuda, né, na sociologia rural, nos anos 80, nos anos 90, ser fazendeiro era meio brega. Era um negócio... Hoje, né, domina a cultura hegemônica. Tudo. Era meio brega porque o latifúndio era improdutivo, era o sinônimo do atraso. Música caipira. Música caipira, é o Chico Caipira, Bento. caipira era uma coisa assim que as pessoas... E nesse momento na história brasileira, 70, 60, né, que surgem as ligas camponesas também, a sociedade queria reforma agrária. Não à toa, o golpe de 64 estava muito vinculado. Tem tudo a ver e ali com está isso. tudo casadinho com a Revolução Verde e tudo. Porque existia sem terra, só existe um movimento quando não existe um direito. Sem dúvida. A lei de terras é da ditadura, inclusive, né? Não é uma coisa dos esquerdistas fazer, não, falar, porra, nós temos que fazer reforma agrária porque nós não estamos produzindo comida, esses caras estão sentados em cima dos latifúndios e não fazem nada. E aí o Delfim Neto, inclusive, né, naquele período, que tomou a grande decisão para ser do jeito que é hoje. Porque os países do mundo estavam dividindo as terras. Na Itália, você aumentava o imposto, era muito difícil você ter uma concentração latifúndio. grande de terra, um latifúndio. Hoje tem pessoas aqui em Ponta Grossa que são dono de metade do território da cidade. E se for fazer a cadeia dominial lá, vai achar zica no meio desses papéis aí. Mas tem umas coisas que... você falando dessas coisas aí, essa pessoa aí que você citou, que é o presidente do sindicato, que fala na rádio todo dia, fala groselha lá, eu vi ou li em algum lugar que ele se orgulhava de ter um título de terra de 1600 e alguma coisa. Eu falei assim, mas eu não consigo entender como é que tem orgulho de uma coisa dessa. Né? Orgulho de que um rei do outro lado do Atlântico deu para o tataravô dele, sei lá quem, um título de terra e achar isso justo. Ou seja, assim, tem um título aqui, tem uns índios lá, tá bom? Mata aquela galera lá, toma conta, põe uma cerca lá e faz o que você quiser. Bota ordem. Poxa, como é que pode ter orgulho de uma coisa dessa? Mas assim, vamos retomar. Sim, essa é a história da estrutura agrária brasileira, né? Porque não é possível que num país continental a gente tenha pessoas sem terra. Né? E isso emergiu ali nos anos 60, tanto é que o Jango, né, defendia isso. Sim, é um dos principais pontos que ele foi... Que ele foi deposto, porque a elite agrária, que dominava a política, né, falou, não, nós não vamos fazer reforma agrária. E isso foi decisivo, inclusive, para a decisão durante a ditadura. Porque quando você olhava para o mundo e via aonde o capitalismo estava se desenvolvendo na agricultura, eram os países que tinham dividido a terra. Eles tecnificaram a partir de uma divisão de terras. E o Brasil teve que fazer essa decisão. Na época era o governo militar, Delfim Neto ministro, né? Existia essa turma da USP, que era já pró-capitalismo, existiam os movimentos da Liga Camponesa, ligada à igreja, a pastoral operária, a pastoral da terra, né? O PCB na época, com o Caio Prado Júnior e tal. Eles falaram, não, vou fazer reforma agrária, nós estamos precisando... E a turma aplicou a política, não, nós vamos criar um sistema brasileiro aí, vamos tecnificar a agricultura e nós vamos tecnificar no latifúndio. E eles fizeram. E deu certo. Do ponto de vista deles, deu certo. Eles tecnificaram o latifúndio. O latifúndio hoje é ultra tecnificado e tal. Mas que tipo de tecnificação? O Brasil criou o Sistema Brasileiro de Crédito, criou a Zemater, né? Antes era... Me fugiu, mas era... Por isso que a gente tem várias colheitadeiras aí com marca brasileira, né? E não criou uma indústria nacional para tecnificar o campo. Para tecnificar. Então, porra, se compra insumo. Tinha a Fafem, né? Poucas coisas que se fizeram, a Petrobras fez a Fafem aqui em Araucária, que o Bolsonaro fechou, inclusive, reconheceu que fez uma tremenda cagada, porque veio a guerra na Ucrânia e nós ficamos defendendo do nitrogênio. Lá, e daí encareceu tudo aqui. Ou seja, a elite agrária pouco se importou com o desenvolvimento nacional.
E não se preocupa até hoje com o desenvolvimento nacional. Não foi capaz de criar indústrias nacionais para a produção de máquinas. Não foi capaz de criar indústria para a produção de insumo. Não foi capaz de fazer uma cadeia de industrialização agrícola. E nem quer fazer. E nem quer fazer, porque eles estão faceiros lá. Eu tenho uma terra, se eu arrendar melhor, não me preocupo, ou me preocupo um pouco, eu planto e tal, pego o financiamento, está dado aqui. Mas quem ganha dinheiro na agricultura são as multinacionais. E eles estão na ponte aérea Miami, né? Então, eles parece que não vivem no Brasil. Uma coisa impressionante isso. Tem municípios, né, onde a concentração de terra é tão grande assim que o que tem é uma pista de aeroporto dentro de uma fazenda, que o fazendeiro, quando vai lá, ele não tem que nem passar pela cidade para ver o tanto de miséria que ele gera no entorno, né? Então, essa é a lita agrária brasileira. Ela não mudou e ela acha que tem... E ela fica dando pitaco, inclusive, em coisas que não tem nada a ver com ela. Quando a gente aprovou a lei, se dizia o quê? Não vai excluir os poucos agricultores familiares que estão em Ponta Grossa, vão ter que ser nada disso. E não tinha nada disso. Tinha uma política municipal, inclusive, prevendo, né? Na lei estava o plano de incrementação da alimentação orgânica, que é um deles, deverá ser regulamentado na lei pelo Executivo. Segundo aspecto, o plano integrado para a agricultura orgânica terá que ser regulamentado pelo Executivo, com as organizações de ensino, com as organizações de assistência técnica, com as organizações dos agricultores e com o Poder Executivo. Ou seja, estava ali tudo boladinho para nós ter um plano, para nós migrar para essa alimentação orgânica, que agora, do ponto de vista das crianças, é muito importante. Eu tenho um filho de 4 anos, você sabe, né, o Raul. E as pessoas que me acompanham aqui, acho que a maioria sabe, mas que não sabe, saiba agora, eu tenho um filho de 4 anos que está na escolinha desde o ano passado, né? Tá no CMEI e ele come a merenda. Ele entra às 7h30, sai às 5 da tarde. Então, nesse período, toda a alimentação é fornecida pela prefeitura. Sim. Né? E hoje ele consome os produtos vindos da agricultura familiar de Ponta Grossa, de outros municípios também, e não só da agricultura familiar, outros produtos mais. E esses produtos sofrem a adição de agrotóxico. Durante a audiência pública, alguém falou assim, não, o que a gente quer é que as crianças comam alimentos sem adição de veneno. Daí um dos agricultores familiares, que, como já falei, tenho todo o respeito por essas pessoas que são realmente guerreiros, assim, de ter primeiro aguentado ficar na terra durante a expulsão de milhares e milhares de agricultores do campo no Brasil. Durante a década de 60, 70, eles estão lá produzindo há 40, 50, 60 anos. Veio de família, pai para filho, e ainda estão lá resistindo no campo. Mas quem que está colocando veneno, homem? Ele falava assim. Não é exatamente... A produção ela é feita com agrotóxicos, enfim. Tem um limite de resíduos e tal, enfim, que eles usam também essa argumentação para dizer assim, não, quando o alimento chega na mesa ou na merenda da criança, esse alimento já estaria, entre aspas, livre de agrotóxico ou com um resíduo tão pequeno que não faria diferença. Fale um pouquinho sobre esse assunto. Então, isso é muito importante. Primeiro que não há estrutura para você fazer uma análise dos resíduos que chegam. Né? Na mesa, quando é entregue, né, que foi colocado, muitas vezes o cara aplica num dia, no feijão acontece muito isso, inclusive. Se aplica para dessecar, já colhe, já... No dia seguinte já, então... No dia seguinte já está lá, não está no dia seguinte da aplicação, né, porque tem que dessecar o feijão, mas... Nas hortaliças acontece, né? Claro que isso é muito mais num mercado que não é planejado, no mercado comum. Mas não há uma amostragem para dizer... Não dá para dizer quanto de resíduo tem. Quanto de resíduo tem e tal, enfim. Eu acredito que os agricultores... Porque aqui em Ponta Grossa tem 3 associações que entregam para... Não, eles têm responsabilidade. A gente não está dizendo nada contra isso, né? Dizendo, vocês são responsáveis, jogam veneno na comida das crianças. Inclusive, a que estava mais fervorosa lá, a agricultora mais fervorosa, defendendo contra a nossa lei, ela disse, eu aplico fosfato pó de rocha, que é fosfato natural, que é um adubo de solubilização lenta. Eu não uso veneno. Ou seja... Daí eu, inclusive, falei, que bom. A senhora tem que ser remunerada por isso. Mas... Porque hoje ela não é. Ela tem mas daí eles se apegaram nesse negócio, o negócio de Ponta Grossa, só Ponta Grossa, que eu não entendi até agora.
vai chegar. Porque qual que é a priorização que a gente colocou na lei da alimentação? Primeiro, produto certificado orgânico de Ponta Grossa. Segundo, produto em transição. Ou seja, se aquela agricultora entra num processo de transição, fala, eu iniciei minha transição. Seria o caso dessa, por exemplo. Dessa daí, que já está praticamente pela boa, é só não usar mais. E iniciar o processo, porque, por incrível, essa fiscalização do convencional não existe, e para o orgânico ela é muito forte. Quando um agricultor lá da comunidade Emiliano Zapata falou, eu sou fiscalizado todo dia, é verdade, porque existem 3 sistemas de certificação, a participativa, a organização controle social, que daí é com parte dos consumidores, fiscaliza e tal, e é por auditoria. As 3 modalidades são fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. E as certificadoras têm que prestar conta para o Ministério da Agricultura. A participativa, por exemplo, ela, que é da comunidade de Emiliano Zapata, eles capacitam os agricultores para fazer a certificação dos grupos, e eles eles têm um grupo de 10 agricultores que participam no núcleo, de um grupo. Esses agricultores se autocertificam, fazem capacitação, tem que deixar tudo documentado, o que compra, de onde compra, nota fiscal, para onde vende, porque, por exemplo, o cara vendeu 300 pé de alface, mas comprou 100 muda, e prestou conta só das 100 mudas, cadê as 200 a mais? Então, é tudo rastreado, tem uma rastreabilidade gigante. O orgânico tem essa rastreabilidade. Porque se um agricultor ali é punido, por exemplo, pegou resíduo ou há uma denúncia numa propriedade, todo grupo é punido nesse sistema de certificação, porque está previsto na regulamentação da lei que todo grupo vai ser punido, vai ser suspenso da certificação. Ou seja, eles se certificam entre eles. E eles se cuidam. E tem que ter visita em todas as propriedades, ao menos uma vez no ano. Então, eles rodam nas propriedades, vão vendo. Tem a recertificação, a renovação do certificado. Vem um grupo externo também, né, agricultores. Então, não é só colocar um selo lá, esse aqui é orgânico. Não, há todo um esquema. E para o convencional não tem esse regulamentação nenhuma. E daí, o problema do convencional, e que daí o professor Carlos Hugo colocou muito bem as pesquisas que existem, né? 2019 teve uma grande pesquisa da Universidade de Barcelona falando, porque antes tinha isso, é mais nutricional ou não é? É o mesmo produto, porque então será você que tem resíduo? Você aplica agrotóxico de fora. Então, um problema é o agrotóxico que está na casca, tem agrotóxico que é sistêmico, né? Ele entra dentro da fisiologia da planta e é por dentro. Um problema são compostos químicos que o nosso corpo não está adaptado para receber. Não está adaptado para receber, que é a grande causa, geralmente, de doenças, de tumor e tal, de desfuncionamento, né, das células. Que o dono do glifosato vai depois vender um remedinho para você lá. Que não sei se isso vai ser muito correto, porque já existem estudos associados do glifosato ao autismo, né, o autismo não tem remédio. É uma condição, né? É uma condição. Não é uma doença. Eles falam que em 15 ou 20 anos, se continuar usando a mesma quantidade de glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no mundo, metade das crianças que nascerem terão autismo. Em 15 e 20 anos. Grave. Já existe essa associação. Então, uma é o consumo do agrotóxico. É um problema. O segundo é a qualidade nutricional do alimento. Essa pesquisa da Universidade de Barcelona detectou que a alimentação orgânica tem mais compostos bioativos. O que é isso? É o que é necessário para a planta sobreviver ao ataque de insetos, de micro-organismos, inclusive da radiação ultravioleta. São compostos fenólicos, antioxidantes, que, se você usa agrotóxico e vem de uma semente que foi melhorada para o uso do agrotóxico, não há necessidade dessa substância, porque quando você faz o melhoramento genético, você não seleciona para ela ter biocompostos. E esses biocompostos são antioxidantes, melhora o funcionamento do intestino, melhora a flora. Deixa eu ver se eu entendi. A planta, ela mesma se protege e ela cria esses nutrientes que, quando você ingere, protegem você. Protege você, porque são antioxidantes, são anti-inflamatórios, são antibacterianos, aumenta o sistema imunológico, aumenta a capacidade cognitiva, aumenta uma série de coisas que as nossas criancinhas deveriam comer, precisam, é muito bom. Esse é um grande estudo que já provou.
O alimento orgânico tem mais composto bioativo, e composto bioativo, todo mundo sabe, a medicina já sabe há muito tempo, que inclusive coloca na medicação composto bioativo, fenólico, carotenoides e tal, que vão te favorecer a fisiologia. E saiu uma pesquisa muito recente na França, né, com um grande grupo de pessoas, e avaliou, daí falaram, não, em 2019 você chegou e a pesquisa falou, e isso tudo pode evitar câncer. Se melhora o sistema imunológico, Sim, se tudo, claro. pode evitar câncer. 2024, agora sai a pesquisa da França, com um grupo grande de pessoas dizendo o quê? Em 4 anos, 2 grupos, os que consumiram Com agrotóxico e e sem sem. agrotóxico, viram que o grupo de pessoas que consomem alimento orgânico tem menos... Está mais propensão- adaptado, tá? Uma tem- saúde melhor. vai ter menos câncer. Ou seja, você investir nisso, vamos supor que esse 30% dos 10 milhões, que fosse 100% orgânico, a merenda daqui 5 anos, nós estaríamos investindo 3 milhões a mais. Para 33 mil crianças de Ponta Grossa, na sua primeira infância, comer composto ativo, compostos bioativos, que vão fazer com que ela aumente a qualidade da imunidade, a capacidade cognitiva. Olha o investimento de 3 milhões por ano. Cara, isso é uma revolução na saúde. Qual é a economia em saúde? Já existe, né? Não, Pesquisa. vamos fazer 33 mil crianças? 33 mil crianças da rede municipal de ensino. Tá, mais os professores, dá quanto? Porque eles vão comer a mesma comida. Não sei exatamente quantos professores tem, mas Mas vai dar uns mil, vamos dizer 1.000. 1.000. Aham. Então, 34 mil pessoas por 3 milhões. Eu estou tentando fazer uma conta rápida aqui. 10 mil por criança por ano, não dá isso? 10 milhões, 33... Uma coisa assim. Então, investimento, né? Puxa vida, 10 mil reais, você, às vezes, dependendo do tamanho da família, você tem que gastar em comida por mês. Um tratamento de quimioterapia. É absurdo, né? Então, bicho, a gente não entende. Ponta Grossa poderia ter essa política. Não vai chegar, vai ter problemas, vai ter que regulamentar. Não tem problema. Quando a gente faz política, a gente faz para mudar a vida das pessoas, para mudar a condição que existe. Nós não podemos fazer política acovardado. A política não é para o que existe hoje, a política é para o que a gente quer que exista. E aí, se acovardar, se apegar no presidente da sociedade rural que está falando que é ruim, e daí os caras ficam com medo. Eu tinha um outro argumento também, uma outra divagação que eu tive por conta de toda essa discussão, é de que vai ficar muito feio, por exemplo, para um latifundiário, e um dono de grande propriedade em Ponta Grossa, só ele usar agrotóxico, né? Se todos os outros pequenos agricultores pararem de usar agrotóxico, fica só ele envenenando a cidade e fica muito feio para ele, né? Ele quer dizer que isso é uma condição natural. A gente sabe que a necessidade do agrotóxico, num latifúndio, numa monocultura, o Brasil só usa muito agrotóxico e é o maior consumidor de agrotóxico do mundo por causa do latifúndio. Não existe possibilidade de você ter monocultura e não ter veneno. Como é só pensar, você tem um aglomerado de pessoas juntas e uma fica doente. Todo mundo vai ficar doente, vai precisar de remédio. Então, esse é o problema da monocultura, da falta de diversidade que existe. E daí, com os agricultores que eu trabalhei no Paraná Mais Orgânico, certificando propriedades, grupos de agricultores e tal. Você perguntou, né? É tão difícil entender. E aí eu ouvi em muitas reuniões assim com os agricultores. A gente faz orgânico ou pela dor ou por pelo amor ou por dor. Pela dor, o que é? Crise de depressão nas comunidades rurais. Nossa, mas é pandemia, assim, de depressão. Eu não sei se você acompanhou. Eu trabalhava na Gazeta do Povo em 2012, 2011, eu acho. 2010, 2011, 2012. O Ministério Público do Paraná entrou com uma ação por conta do alto índice de suicídio de agricultores, produtores de fumo, aqui no Centro-Sul. Eu fui em algumas cidades, acho que Palmeira, São João do Triunfo, que onde tem uma forte plantação de fumo dessa cultura. E os agricultores estavam se suicidando, assim, mas em larga escala. Assim, tinha casos assim, em pouco tempo, dezenas de agricultores se matarem por conta, claro, do problema da depressão, e foi detectado que isso tinha a ver com a relação com o uso do agrotóxico, porque quem vai fazer a aplicação é a pessoa mais exposta, né? Sim,
Eu acompanhei, tanto é que desse processo todo aí do Ministério Público do Trabalho na região se originou o Coletivo Triunfo. Dessa época. Dessa época Que, aí. inclusive, era por causa do Gamide, que era um agrotóxico permitido e que também prejudicava os outros agricultores, mas fizeram estudos na região metropolitana de Curitiba com teratogênese. Esses compostos bioativos, inclusive, eles melhoram a qualidade do esperma, eles melhoram a taxa de fertilização. Ou seja, se você é a favor da vida, como que você pode ser a favor do agrotóxico? Né? Essas pessoas que são contra o É uma aborto, contradição. por exemplo, são contra o aborto, mas o Mas agrotóxico é abortivo. Sem dúvida. Né? Ele causa problemas, ele nasce criança sem um pé. Né? Onde há muita pequeno agricultor que utiliza, principalmente tomate, essas coisas, fumo, há muito problema de teratogênese. Né? Então, é uma contradição que se vive e a gente perdeu a oportunidade de ter uma política municipal. Eu acho Então, que esse aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente perdeu a oportunidade? Como é que a gente vai tratar disso agora para frente? Porque, claro, eu sei que é muito difícil tratar com um esquema de comunicação e de informação que, gestado no Brasil pelas grandes empresas de comunicação, né, que daí geram essas coisas do agro o agro é tudo, não sei o quê, o agro é pop, papapá. Há a possibilidade de um trabalho, como aconteceu em outras cidades menores, que você já falou, né, de informação para as pessoas. Porque, por exemplo, eu era o único pai de aluno que estava que levou, inclusive, eu levei o Raul junto na audiência pública, que estava lá representando os pais de aluno. Os pais de aluno têm que saber sobre isso. Sim. Eles precisam estar informados sobre essas coisas. E precisam lutar pelo direito dos seus filhos ter uma alimentação melhor. Né? No entanto, eu sei que é difícil trabalhar essa questão, como eu já falei agora, trabalhar contra um grande conglomerado de poder financeiro que comanda também a comunicação e tal, e faz com que as pessoas não se atentem para essas coisas. É possível a gente ter um trabalho aí comunicacional ou de informação para fazer com que as pessoas compreendam a importância de um projeto como esse, e agora acho que só no ano que vem que pode ser proposto? Uhum. Então explica um pouquinho para a gente isso. Eu acho o que fazer, né, daqui para frente? Principalmente a partir da classe média que vem se preocupando com saúde, tem condições de se preocupar mais com a sua saúde, né? Os alimentos orgânicos tomaram uma relevância nesse debate da saúde. E isso está se inserindo na academia. Você vai na UEPG, já não tem mais a quantidade de ignorante que existia, né? Falando, então você caga no pé da planta. Pronto! Um dia um professor falou assim para mim, pronto! Você defende MST e gosta de orgânico. Não duvido muito que eu não vou passar e ver você cagando do lado dos pés de couve para fertilizar a plantação. Mas, enfim, tirando a ignorância, há um movimento de que as pessoas querem melhorar. A pesquisa aumenta a capacidade de compreensão e tudo. Eu fico chateado, quando temas relevantes não são tratados pela grande imprensa. A mídia tradicional pontagrossense tem um tesão de ir na Câmara quando você vai repor a inflação, por exemplo, do subsídio do vereador. Quando você vai fazer o reajuste necessário para os servidores do Executivo e do Legislativo. Como se aquilo fosse o grande problema da administração pública, é você conceder condições para que o cara seja vereador, para que o cara exerça uma função de servidor público. Né? A grande mídia enxerga a Câmara ou quando alguém meteu a mão na cumbuca e roubou, ou quando você vai reajustar a inflação do subsídio do vereador. Então, acho isso um grande problema. É um aumento, né? Tem aumento do salário dos vereadores. Cara, em Carambeí, a menina ficava indo lá da principal rede de televisão, ficava indo todo dia para Carambeí, para gravar na frente da BR lá. Vão votar o aumento do servidor. Porra, imagina quanto tempo, quantas coisas Carambeí discutiu, fez nesse momento. Aqui a gente faz tudo isso, mas não interessa para a grande mídia, até porque é nessa grande mídia que é vinculado o Agrotec, o Agropop e o Agrotudo numa parceria com a ProSoja, com as multinacionais. Eu acho que é um trabalho árduo, mas ele tem que ser feito. Nós podemos propor no ano que vem, se eu for eleito, claro. Vamos falar um pouco sobre isso aí também. E como nós estamos apoiando a candidatura do Aliel, estou ajudando ali no plano de governo de segurança alimentar, de agricultura, né, junto com alguns professores,
nós vamos colocar isso como central. Tem que ter uma política municipal. Por exemplo, os panificados. Você falou que teu filho ficou o dia inteiro na escola. Os panificados, porque existe uma dificuldade. O mundo não é um mar de rosas. Sim. Chegar em 2030 com toda a alimentação orgânica, carne orgânica, leite orgânico, ovo orgânico. Hoje seria possível o quê? 100% das verduras. Por isso que a gente pôs 20%. Quando aumenta no terceiro ano para 30%. Cara, você pode pegar tudo de grão, feijão, arroz, que já tem orgânico, compra da região. Você está fomentando a agricultura familiar da região. Não vamos importar da França nem da Suécia. Não adianta ficar indo falar que está promovendo... As pessoas falam, estamos promovendo desenvolvimento regional com a associação dos municípios dos Campos Gerais. O que significa isso na cabeça delas? Se o agricultor não pode entregar um pé de alface orgânico em Ponta Grossa, que não existe aqui. Ou seja, daí viriam os panificados já nessa primeira leva, porque é só ter o trigo orgânico. E hoje já se entrega, a cooperativa lá, a Coopera, já entrega o panificado orgânico deles. E se tivesse um pouquinho de investimento em agroindústria familiar, geração de renda para as mulheres do campo e tal, panificação orgânica para merenda escolar, 33 mil crianças comendo todo dia, se tem mercado, se tem geração de renda e tudo. Depois vem um pouquinho mais difícil. O ovo já tem hoje, eu poderia pegar de Rio Azul ali. Daí você iria para o leite, para a carne, que está começando a se transformar. Ou seja... Crianças mais saudáveis. Inclusive, esses grandes fazendeiros de Ponta Grossa, que fazem agricultura e detonaram os campos nativos do bioma da Mata Atlântica, poderiam produzir gado orgânico, né, no sistema Voisin, com pasto nativo, com incrementação de pasto exótico. Estava tudo meio pronto aqui já. Estava tudo meio pronto, inclusive os familiares deles, quando faziam, né, quando lidavam com as tropas aqui, preservavam os campos, porque a pecuária é a atividade econômica mais compatível com a preservação dos campos. Esses caras podiam produzir boi orgânico, que é uma mata, o mais fácil que tem. Os países onde tem... Ia vender para o Japão uma carne dessa, ia vender para o Japão ou ia bater um boizinho de vez em quando aqui para a merenda escolar do município, né? Nós ia ficar faceiro também. Sem dúvida. Inclusive, os países onde tem maiores extensões de terra de produção orgânica são vinculados à pecuária. Porque você consegue fazer uma extensão grande à pecuária orgânica. Eu não lembro aonde que a gente estava conversando, do que a gente estava conversando, mas eu quero voltar num teminha lá, que você falou dos resíduos. Sim. Por exemplo, hoje você já pega feijão de fora de Ponta Grossa. Mesmo que houvesse uma fiscalização do resíduo do feijão, por exemplo, o glifosato, que é associado ao autismo, o tanto de resíduo que você pode detectar no Brasil que está tudo bem é 400 vezes mais o que a União Europeia permite. Do que eles permitem. Ou seja, nós temos crianças biônicas no Brasil e na Europa crianças frágeis. Qual que é o parâmetro disso? Então, o parâmetro colocado pela legislação da vigilância sanitária, ele não atende necessariamente à necessidade humana, porque a curva lá que você faz, né, para ver quanto da substância mata 50% dos indivíduos, né, ela tem, são os critérios muito esquisitos para usar na saúde humana. Gui, essa conversa, ela vai longe, como você falou, a gente vai conversando e vai divagando e vai falando de outras coisas, mas enfim, basicamente uma coisa que acho que é importante a gente frisar, que você acabou de dizer também, é que, primeiro, você é pré-candidato a vereador, né? Tem na sua plataforma aí essa questão do alimento orgânico, entre outras demandas, né, naturalmente, pelas quais você já atuou dentro do mandato coletivo, está colaborando com o programa do pré-candidato também, pré-candidato a prefeito Aliel Machado, né, que faz parte da federação, PT, PV e PCdoB, e esperamos que no ano que vem, seja ele eleito ou outra pessoa seja eleita, pelo menos que essa política volte, pelo menos, à baila, volte à discussão, né? Se ninguém de nós for eleito, se nós não for eleito ano que vem, nós estamos lascados. Bem, pelo menos vamos trabalhar na comunicação aí para informar a população e tentar fazer com que as pessoas que sejam eleitas deem andamento, pelo menos na discussão, e que esse projeto volte no ano que vem, volte com mais força, com mais informação,
e que os vereadores também, né, se informem um pouquinho, porque foram tão facilmente convencidos a votar a favor, depois tão facilmente convencidos a votar contra. Então, é importante também exigir dos vereadores, de todos os vereadores, que se informem sobre esse assunto. Eu acho que é um bom resumo aí, né, Guilherme? Não, acho que é por aí. Inclusive, somente o nosso voto contrário ao veto é bem decepcionante, sabe? Parece que a gente quer se autopromover dizendo nós fomos os únicos que votamos contra. Vocês não gostariam disso, E né? quem poderia votar a favor e tal, ficou com medo, saiu da sessão. Enfim, isso é muito triste. Nós gostaríamos de chegar aqui e falar, derrubamos o veto da prefeita, os vereadores se convenceram pela saúde das crianças. Então, eu acho que também tem que haver... E só tem convencimento e mobilização, pressão em cima dos vereadores, também se tem mobilização social, que também é o nosso papel, né, como militante, trabalhar isso nas bases, convencer os pais, convencer os outros agricultores que ainda não estão convencidos. Mas vamos fazer isso, ou pela via institucional, ou pelos movimentos sociais, como sempre fizemos. Como né? sempre, estamos aí já faz horas. Beleza, Guilherme? Mais alguma coisa que você acha importante a gente falar com a galera aí? Manda ver. Cara, eu acho que falando em saúde das crianças, nós podíamos terminar com essa polêmica aqui, Gisma, Sim. que o Conselho de Saúde votou contra, né? Eu não sei exatamente se foi contra a instalação da UPA, contra a construção da UPA, mas isso deu margem aí para a prefeita, para o ex-prefeito voltarem a se vangloriar como grandes defensores da saúde. Nós estamos falando da saúde infantil, né? O ex-prefeito, inclusive, gravou um vídeo hoje. Um cenário, assim, meio... são uma bons, tensão, né, na comunicação. Um tchan, meio de ladinho, assim, para sou... te seduzir. E falou que ele era contra, inclusive, o fechamento do pronto atendimento infantil. Bicho, nós votamos isso na Câmara. Virou o MAI, né? Que virou o Hospital Universitário Materno Infantil, que presta um excelente trabalho. Nós queríamos que fosse mesmo assim, mas na documentação que a gente leu, inclusive do convênio entre a Prefeitura e o EPG, esse processo começou com o ex-prefeito. E existia toda uma série de ações... Ou seja, foi fechado na gestão da professora Elizabeth, mas a ideia, entre aspas, do fechamento dele já estava gestada A ideia era antes. dele. E a ideia original não era de tudo ruim. Só que eles não moveram uma palha para deixar o pronto atendimento infantil nas UPAs preparadas. Inclusive foi na pandemia, criança com adulto. Ele tem responsabilidade disso. E dentro dessa fofoca toda, nós não podemos deixar que ele saia por cima ainda. Porque para quem não está acompanhando, o Conselho de Saúde acabou tendo uma votação lá em que se opôs à continuidade da instalação da unidade de pronto atendimento UPA de Umburanas. Ele tem algumas razões, a gente não vai entrar no mérito aqui, por que os conselheiros votaram contra a UPA, então, enfim, porque há alguns argumentos aí. Mas daí vem o Rangel dizer assim, eu sou contrário, fecha a porta. Se eu bem me lembro, o Rangel devolveu o dinheiro do governo federal na gestão dele para a instalação da UPA do Jardim Carvalho. Estou errado ou é isso que aconteceu? Não, ele devolveu o dinheiro porque... Por quê? Primeiro, eu acho que é uma irresponsabilidade com a cidade. E eles ficam falando de ideologia. Eles são contra a ideologia. Tudo que eles põem em primeira mão é a disputa política eleitoral. É o principal. O principal, não estão nem aí, povo. Inclusive, esse hospital universitário que está vindo, a nova torre, que o Aliel fez toda a articulação, né? 70 milhões do governo federal, 20 milhões de recursos próprios da UEPG, mais o restante do governo do estado, que totaliza 108 milhões de reais, maior investimento em saúde em Ponta Grossa. Até os últimos dias do anúncio, forças que atuam no governo do estado do Paraná, né, representantes de Ponta Grossa, atuaram para que não acontecesse isso, para que desse zica e o governo federal não mandasse o dinheiro. Ou seja, a disputa eleitoral está em primeiro. O povo a gente vê depois. O povo eu converso na rádio lá depois e convenço eles. Veja que coisa. Não, é muito difícil trabalhar no convencimento da população, quando tem forças também de comunicação que estão todo dia ali buzinando, falando mentira, né? Ou usando as redes sociais aí para dar uma de bonzinho, quando na verdade não é. Guilherme, então vamos fechar aqui. Eu vim aqui hoje com a camiseta do
Super-Homem, dizem que é do Boy, Homem, Boy Man, Boy Super, alguma coisa assim. Eu comprei no bazar, na verdade, minha mulher comprou, deu para mim de presente. Mas para dizer, o Super-Homem em Krypton, todo mundo comia comida orgânica. Então, por isso que ele é forte daquele jeito. Valeu, Gismar. Valeu, obrigado, Guilherme. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui durante um pouco mais de uma hora aí de conversa sobre a alimentação escolar na alimentação das crianças na merenda escolar. E tomara que você use as suas informações, informe e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que precisam saber desse assunto para melhorar o que as nossas crianças comem nas escolas, melhorar, ter um futuro melhor, um futuro com menos veneno, um futuro com menos agrotóxico, com mais saúde e com mais condições da gente também combater esse monte de mentira que aparece por aí. Valeu, Gismar, valeu, Fernando, valeu, André, valeu, Manu. É isso aí, vamos em frente. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado aí a todo mundo que curte, todo mundo que compartilha e quem colabora com a gente aí, os sindicatos e as pessoas que também fazem parte da nossa campanha no Catarse. Procura lá, a Fim de Papo, colabora com a gente. Dá um dinheirinho lá pra gente poder pagar o estúdio aqui, beleza? Valeu, até mais.